Amém? Todo mundo está em Apocalipse 7 aí? Gente, a palavra diferente de hoje é análise, ou analipse. Depende da sua tônica aí. Eu falei com vocês lá na primeira aula, lá na aula de introdução, que o livro de Apocalipse ele é dividido em 7 sessões. Por favor, não confunda 7 sessões com 7 dispensações, tá? Eu, particularmente, não creio nisso, em 7 dispensações. Mas o livro de Apocalipse ele é dividido em 7 sessões paralelas. Então, era uma forma de escrita muito comum, onde, nos tempos bíblicos principalmente, onde se escrevia se contava uma história e se voltava no começo na forma analíptica de retrospectiva, de rever aqueles mesmos fatos. Então, João, ele vê a mesma coisa acontecendo de Jesus subindo aos céus até Jesus voltando 7 vezes. Ele narra isso para a gente 7 vezes, tá? Eu falei com vocês que capítulo 1 ao capítulo 3 é uma dessas vezes. Do capítulo 4 ao capítulo 7 é outra dessas vezes. Então aqui a gente vê a conclusão de uma das vezes que o João vê a mesma história. A gente está concluindo aqui o que João está vendo de novo. Por exemplo, nessa sessão, João ele começa vendo Cristo sentado do lado de Deus, e Cristo, quando ele subiu, lembra que os anjos falaram com os discípulos lá no livro de Atos, no capítulo 1? Vocês viram subir aí agora? Tá, mas aqui, agora ele está com o Pai. E aí, no final do capítulo, lá no capítulo 7, 17, a gente vê Deus limpando dos nossos olhos toda lágrima. A mesma coisa que a gente vê lá é Apocalipse 21. Não, pode dar aula comigo, não tem problema. Até outro dia era Liz. #saudade. De alguém que... Se você pegar o primeiro vídeo da primeira aula, é a Liz falando a aula toda. Foi muito legal mesmo. Quando ela tiver adolescente, assim, que ela fala que vem cá, deixa eu te mostrar quem é você. Aí bota ela para ela. Então é importante que a gente lembre das 7 sessões paralelas, tá? Então vamos lá. A gente falou na semana passada sobre os selos, né? Começamos a falar sobre a abertura dos selos, embora o 7º ainda não tenha aparecido aqui na história, a abertura do 7º selo. E assim, acontecem alguns juízos de Deus sobre a terra, como morte, como miséria, como fome. E assim, a gente sempre fala do juízo final, né? Porque o juízo final, todo mundo crê no conceito de juízo final, amém? Se tem juízo final, ocorre que tem outros juízos também. Não são os finais, ou que não é o final. E exatamente o que a gente vê acontecendo aqui na história de Apocalipse. Alguns juízos de Deus. Quando ele fala que a terça parte da humanidade vai morrer, a terça parte dos bichos vão morrer, e aí não necessariamente é literalmente a terça parte, mas é uma espécie de juízo de Deus chegando, como Jesus havia predito lá em Mateus, capítulo 24. Tendo dito essas coisas, vamos ao texto. Apocalipse, capítulo 7, verso 1, 2 e 3. Alguém lê aí, por favor? Depois disso, vi 4 anjos em pé, os 4 ventos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Então, o que seriam esses 4 ventos? Tem um monte de coisa, né, no livro de Apocalipse, né, que a gente fica assim, meio assim. Uma hora é 4 ventos, outra hora 4 seres viventes, aí 24 anciãos, aí 144 mil, aí tem um monte de número. Mas eu acho que o esclarecimento desse texto está lá em Daniel. Se alguém puder abrir aí rapidinho, Daniel capítulo 7, verso 2 e 3. Daniel é o maior profeta escatológico do Antigo Testamento. Ele, se eu não estou enganado, se não me falha a memória agora, seguido por Zacarias, são os 2 dos profetas que mais falaram sobre o fim das coisas. Daniel 7, 2 e 3, isso aí. Daniel disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes, um dos outros, subiam no mar. Então, o que seriam esses 4 ventos? Estão sendo segurados por 4 anjos. Esses 4 ventos, viu? Começou. Esses 4 ventos estão relacionados à ação do anticristo na Terra.
E a ação do anticristo na terra, quando o anticristo aparece na história, lá em Apocalipse capítulo 13, a Bíblia diz que ele é a besta que sobe do mar. E o que significa esse mar? O próprio capítulo 13 revela para a gente. Na verdade, o capítulo 17, verso 15, revela para a gente. O mar é uma multidão de pessoas, de toda tribo, raça, língua, nação. Então, o que controla a ação do anticristo, ou esses 4 ventos representam a ação do anticristo, o que controla é o Senhor por meio dos seus anjos. Amém? Então, isso que representam os 4 ventos. Pode deixar ela falar, só se ela estiver pedindo colo, aí você pega. Mas falar é o de menos. A gente até quer que ela fale logo. Vocês entenderam isso, gente? Então vamos lá, do 4 ao 8. Então ao fim do número dos que foram selados, eram 140.000 de todas as tribos de filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Rúben, 12.000. Da tribo de Gad, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés também, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi também. Da tribo de Isacar também. Da tribo de Simeão também, 12.000. Da tribo de José também, 12.000. E da tribo de Benjamim também. Foram os que foram selados. Então, aí a pergunta, quem são esses 144.000? Pergunta simples aí, bem tranquila. Quem são esses 144.000? Eu creio que a resposta está no próprio texto. Avance nos capítulos aí, vá lá para Apocalipse 14, leia do 1 ao 5, por favor. Então olhei e vi diante de mim um cordeiro perto do monte Sião. Junto a ele 144.000 que traziam escrito na testa o nome dele e de seu pai. Ouvindo o som do céu, com o barulho de um temporal e o estrondo de um grande trovão. O som que ouvia era como de harpas que tocavam suas harpas. Cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes dos anciões. E ninguém podia aprender o cântico senão os 144.000, os que foram comprados da terra. 4. Até o 5. Estes são os que se contaminaram com mulheres. Porque Que não se contaminaram. Não se contaminaram com mulheres porque são virgens. São os que seguem o cordeiro onde quer que vá. Foram comprados dele os homens para serem as primícias para Deus e para o cordeiro. Mentira alguma saiu de sua boca, pois são irrepreensíveis. Então vamos lá. Então a gente vê primeiro lá no 7, pode voltar a sua Bíblia para o 7. 144.000 aparecendo na história, e a gente vê lá no capítulo 14, João sendo ensinado que os 144.000 que ele viu são celibatários, né? Não se deitaram com mulher nenhuma, tem a marca, tem um selo, e não é o selo do Espírito Santo que nós temos, é um selo diferente, eles recebem esse selo na testa, ok? Recebem do próprio Cristo esse selo, ou seja, são selados, são celibatários e são judeus. E aí existem, eu sempre passo para vocês as interpretações mais famosas, mais conhecidas. Acho que uma das mais famosas é a da seita dos Testemunhos de Jeová. Eles pregam que 144.000 é o número total de salvos que vão morar no céu. E o restante dos salvos pode até ter salvo, mas vai morar na terra. E foi uma das respostas que eu dei uma vez a um testemunho de Jeová que bateu na minha porta quando eu ainda morava com a minha mãe. Falei, olha, eu acho melhor você parar de pregar porque eu acho que o número já bateu. Né? Já deu 144.000 e se eu entrar, tu perde tua vaga. No ano de inauguração da religião Já bateu 144.000. Então, assim, não tem vaga para mim. Isso até contradiz um pouco o que Jesus falou, né? Eu vou para o Pai, estou preparando um lugar, e na casa do meu pai é muita morada. Se não fosse assim, eu não vou, teria dito. Mas por que a gente considera o testemunho de Jeová uma seita? É bom ressaltar. Eu, quando tinha 14 anos, eu sempre fui meio... Eu nunca fui muito certo da cabeça, para ser bem sincero com vocês. Mas eu, quando tinha 14 anos, eu tinha tempo ocioso, um desses testemunhos de Jeová bateu na minha porta e se ofereceu para poder me ensinar a Bíblia. Falei, pô, quero aprender. E ele passou um mês indo lá para casa de segunda a sexta, toda tarde, me ensinar a Bíblia segundo a doutrina do testemunho de Jeová. E hoje eu olho e falo, meu Deus, eu podia ter sido convertido. Olha o risco que eu corri. Mas Jesus me guardou, graças a Deus. Eu não considero vocês Babilônia, como eles chamam a gente. Mas eles não creem, por exemplo, na divindade do nosso Cristo. Eles não creem na divindade do nosso Cristo. Eles não creem na divindade do Espírito Santo.
como nós cremos, como a Bíblia nos ensina a crer. Ok? O Pai e o Filho são um. João 14,6. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por 1 João 2,22, 1 João 4,2. João também gosta muito de falar disso, né? João, ele deixa bem claro para a gente que o Cristo e o Pai são um. E é impossível você ter um sem ter o outro. Ninguém chega ao Pai sem passar por Cristo. É por isso que o pessoal que fala, não, meu vizinho é muito legal, só falta Jesus, seu vizinho não tem nada. Não, fulano de tal é muito bacana, só falta Jesus, ele não tem nada. Porque ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Sabe aquela história que diz que todos os caminhos te levam a Deus? Mentira. Só um caminho te leva a Deus e ele chama Jesus Cristo. E aí, os testemunhos de Jeová, eles creem que os 144 mil são o número dos salvos. Aí, no meio, é por isso que eu falei do dispensacionalismo e do aliancismo. Eu preciso abordar isso aqui com vocês. No dispensacionalismo clássico, ele prega que esses 144 mil são judeus, são de fato o povo de Israel. Eles não creem nesse número como um número literal, mas é um número que aponta para o povo de Israel. Por quê? Porque o dispensacionalismo, explicando mais a fundo, eles creem em 7 dispensações. Tem um livro que eu sempre falei mal desse livro, O Plano de Deus através dos séculos. Quando eu li esse livro, lá com 16, 17 anos, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Eu olhei para o livro e falei, gente, que porcaria, que livro ruim. Esse livro prega que Deus vai mudando o seu plano com o passar do tempo. Deus queria fazer uma coisa, aí o homem não deixou, aí ele foi fazer outra, aí o homem não deixou, aí ele foi fazer outra, e esse Deus bobão que fica suscetível à vontade humana o tempo todo. É mais ou menos isso esse livro. Mas as 7 dispensações, se você tiver caneta, anote. Se você não tiver, depois você vai no vídeo e você reassistir, que você não vai lembrar, possivelmente. Mas as 7 dispensações são a dispensação da inocência, quando Deus criou Adão e Eva, a dispensação da consciência com Noé, em Gênesis 4, do 4 a 8, o governo humano, a terceira dispensação é a do governo humano, de Gênesis 9 ao 11, a quarta dispensação é de Israel, da promessa, está sobre Abraão, do 12 ao 50 de Gênesis, que é a promessa sobre o filho, o herdeiro de Abraão. A quinta, a dispensação da lei, dada no livro de Êxodo. Se eu estiver falando rápido demais, por favor, me peçam para parar. Vamos lá, eu vou voltar. Então, a dispensação da inocência, em Gênesis 2, dada a Adão. A segunda é a da consciência, dada a Noé, em Gênesis 4 a 8. A terceira é do governo humano, Gênesis 9 a 11, quando Deus entra com o julgamento lá de Babel. A quarta é a dispensação da promessa. E aí Deus foi mudando. Uma hora ele está agindo pela consciência, agora ele está agindo pela inocência, depois pelo governo humano, agora já está pela promessa, na quarta. Na quinta, a dispensação da lei, em Êxodo e em Atos, quando Deus dá a lei. Na sexta, é a dispensação da graça, na época da igreja primitiva, em Atos 2 até Apocalipse 3. E a sétima e última é a do milênio. E aí, necessariamente, o dispensacionalista ele é pré-milenista. É pré-milenista. Eu, Samuel, sou amilenista, mas eu respeito e acredito ter muito crente de verdade que pensa diferente de mim, muito crente piedoso que pensa diferente de mim. Não necessariamente pensar diferente da gente faz alguém um herege, tá? Eu falei isso semana passada e repito. Não é porque a pessoa pensa diferente, é claro. Se ela diferenciar no fundamental, não, dá para ir a Cristo, dá para ir a Deus por Maomé. Aí já é heresia, né? Eu não preciso de uma igreja. Não, você precisa estar em comunhão. Então, dá para ser herege discordando da gente. Mas nesse sentido aqui, que não implica em nenhum fator preponderante à salvação, não necessariamente a pessoa é herética, tá bom? Heresia e engano parece, mas não é a mesma coisa. Isso aí, Liz. Foi? Foi? Tudo certinho? Então, eles creem nessa dispensação que... E no dispensacionalismo, naturalmente, não sei se você veio desse meio, se você já ouviu essas coisas, mas o pessoal, quando vai para Israel, o pessoal quer ir para Israel porque fala que Israel é a Terra Santa.
Não, eu quero pisar onde Cristo pisou. Irmão, quando Cristo estava lá não tinha asfalto. Então, possivelmente, se você for para lá, você não vai pisar onde Cristo pisou. Então, as pessoas colocam Israel como se fosse um lugar espiritual. Não tem nada de espiritual em Israel. Não tem nada. Israel é um país. Como o Brasil é um país, como os Estados Unidos é um país. Se você quiser conhecer por fatos históricos, eu super te apoio. Agora, por alguma questão espiritual, igual o pessoal sai daqui e vai batizar no Jordão, cheio de rio aqui, gente. Não tem nada disso. Né? Não tem nada disso. Há uns anos atrás eu ouvi uma pregação de que o Brasil é uma terra abençoada, porque em 1946 ou 47, não me falha a memória agora, Israel voltou a ser um estado soberano, uma nação soberana. E o voto de Minerva foi o voto de um brasileiro. E aí disseram que o Brasil passou a ser abençoado porque abençoou Israel. Irmão, se isso aqui que a gente está vivendo é bênção, eu não sei o que é bênção, não. Tem alguma coisa errada na nossa bênção. Meu Deus do céu. Então, assim, o pessoal é meio místico em achar que tem alguma coisa de diferente em Israel. Na crença aliancista, que é onde eu me enquadro, a gente crê em duas alianças. A aliança da obra, dada a Adão, e a aliança da graça manifesta em Cristo. Ok? E algumas pessoas vão pensar que se trata da mesma aliança dividida em duas etapas. Porque Paulo disse, se eu não me engano, aos Coríntios, se eu não estou enganado foi aos Coríntios, não, aos Gálatas, no capítulo 3, que a lei é o aio de Cristo. A lei é o aio de Cristo. É como se fosse um tutor. Ao pé da letra, a palavra no grego seria como se fosse tutor de uma criança. Você pega essa criança e leva até o adulto responsável. É o que a lei faz com a gente. A lei pega a gente e leva a gente até Cristo, porque a gente não tem capacidade de cumprir a lei. Enzo, qual é a única possibilidade de um homem não transgredir a lei? Se não houver lei. Sabia que ele sabia, esse é o cara. Romanos capítulo 5, verso 11 ao 13. A única possibilidade do homem não transgredir a lei é se não tiver lei. Quer ver uma coisa? Quantas leis tinham no Éden? Quantas? Uma. O que o homem fez? Foi lá e transgrediu a lei. Então a lei é o aio de Cristo. A lei não é ruim. Nós é que somos. Paulo deixa isso bem claro em Romanos capítulo 8, quando ele dá o exemplo do casamento. Nós é que somos ruins. A lei não, a lei é perfeita. A lei é maravilhosa. A gente, quando o pai fala, não põe o dedo ali, você vai lá e põe. Então o problema não é a lei, o problema somos nós. Então, pelas nossas obras, nós só seríamos condenados. Nessa crença, a gente não vê nada de espiritual em Israel. Ok? A gente vê Israel hoje como um país. Toda a promessa sobre Israel se cumpriu na pessoa de Cristo. Por que Deus guardou Israel, protegeu Israel, zelou por Israel, o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Israel? Por quê? Porque a promessa seria que o Messias viria desse povo. Uma vez que o Messias se manifestou, meu relacionamento com Israel, irmão, acabou. Deus esqueceu o seu povo, disse Paulo em Romanos 11. Não. Deus tem um trato para fazer com Israel, assim como ele tem um trato para fazer com todas as nações da terra. Mas eu não tenho nada, eu não devo nada a Israel. Nada. Eles são um país, meu país é o Brasil, e a gente segue a vida com isso. Tá? Tudo o que nós, como cristãos, tínhamos como Israel, acabou na pessoa de Cristo. Ok? Por que eu estou falando disso, gente? Para que a gente entenda quem são esses 144 mil. Dessa volta toda, para te falar das duas interpretações mais famosas, as três, né? Porque também pega o Testemunhas de Jeová. Vamos lá. Oi? Não. Eu ainda não falei que são 144 mil. Só estou lendo aqui. Vamos lá. Queria que vocês abrissem aí, por favor. Abre em Gálatas 3:28. Abre em Colossenses 3:11. Abre em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, 12 e 13. Quem está em Gálatas aí? Gálatas 3:28. Enzo vai para Gálatas? Colossenses 3:11. Quem vai? Theo levantou a mão primeiro. 1 Coríntios 12. Kézia. Gálatas 3:28. Colossenses 3:11. 1 Coríntios 12, 12 e 13. Efésios 4, do 4 ao 6. Paulo está em Efésios. Efésios 2:14.
E Romanos 11. Não, Romanos 11 a gente precisa ler, não. Depois eu explano. Para Efésios 4, 4 ao 6 e Efésios 2, 14. 1 Coríntios 12, 12 e 13. Quatro ao 6. Gálatas 3, 28. Gálatas 3, vamos lá. Colossenses 3, 11. Primeira Coríntios 12, 12 e 13. Porque assim como você é um e uns membros, e todos os membros sendo um, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós somos baseados no Espírito formando um corpo, quer de Deus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos servido no Espírito. Efésios 4, 4 ao 6. Só batismo, só Deus e Pai, o qual está todo e Volta no 2,14 agora. 2,14. essa é a nossa parte, a qual os homens fez, como destruiu a barreira, o muro de inimizade. Então, todos esses textos que nós lemos aqui, eles dizem a mesma coisa. E conclui, eu quis fazer uma leitura crescente com vocês. Para concluir em Efésios 2,14. O muro de separação que existia entre os povos acabou. Cristo desfez esse muro. Agora, como todos os textos que nós lemos, não existe nem judeu e nem grego. Leia-se esse grego como gentil, porque a referência de um não-judeu era o grego. Não falavam romanos, não persa, não, era grego. Por quê? Por causa do processo de helenização. Porque todo mundo falava qual língua? Qual língua? O Novo Testamento foi escrito em qual idioma? Grego. Então, todas as pessoas, devido ao processo de helenização, 300 anos antes de Cristo, falavam qual idioma? E por isso que Paulo fala, não existe judeu nem grego, porque a referência de gentil era o grego por causa do processo de helenização. A língua, a cultura, a filosofia, ok? Então, não existe diferença de povos. Que fique claro isso. Para que a gente perca a mística de Israel. Por que o pessoal bota menorá no culto? Já viu a igreja que o pessoal entra com bandeira de Israel? Por quê? A pergunta é essa. Por que você tem que botar a bandeira de Israel na igreja? Eu já entrei com bandeira de Israel na igreja também, gente. Não é uma vergonha só sua, não. Essa vergonha eu carrego também. Pega um púlpito e mete uma estrela de Davi gigantesca. Eu acho que é maçonaria, a estrela de Davi. Isso não é da nossa religião, irmão. Nós somos cristãos, nós somos do cristianismo. Tá? É importante que fique claro isso para a gente. Não há nada de místico em Israel, porque todos nós somos um povo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós fazemos parte de um corpo. Só existe um batismo, só existe um Espírito. E ele foi dado a um corpo. O muro de separação que existia, acabou. Em Cristo. Ele nos fez um em Cristo. O próprio Pai nos fez um em Cristo. Tendo dito essas coisas, quero deixar bem claro aqui que eu, Samuel, já passei as interpretações. Então, para o dispensacionalismo, é Israel, simboliza Israel. Para o aliancismo, representa a igreja. Embora eu seja aliancista, o aliancismo clássico crê que isso representa a igreja, eu discordo. Porque a gente leu até o 8. Então, 12 mil de Gade, 12 mil de José. E aí tem uma mudança em comparação às tribos que são ditas lá no Levítico, em comparação às tribos que são ditas lá no Êxodo. Tá? Mas eu não vou entrar nisso não, porque daria muito pano para manga. Mas, por exemplo, entra a tribo de José e entra a tribo de Levi. A tribo de Levi não recebe terra. E não existia a tribo de José, existia a tribo de Efraim e Manassés. Agora sai Efraim, entra José e aparece a tribo de Levi na história. Mas, só para
um adendo aí para que depois você dê uma lida nisso. Se você voltar lá na divisão de tribos, de terras, no Levítico, de tribo no Levítico e de terra no Êxodo. Tá? Eu creio exatamente no que a Bíblia diz. Eu faço uma leitura não literalista, mas literal. A Bíblia diz que os 144 mil, no capítulo 14, são judeus que não se deitaram com mulheres, que não mancharam o seu falar e que estavam próximos a Cristo. Eu creio exatamente nisso. Quem são esses 144 mil? São os judeus. Na minha opinião, não é um número literal. O número não é literal. O número significa uma completude. Amém. Mas a mensagem que eu creio que o João estava querendo transmitir é que haveria salvação para o judeu. Porque o que se acreditava no meio da igreja? Que nem Roma e nem o povo judeu seria salvo. E João está escrevendo que os judeus serão salvos. Por que eu não creio que é a igreja? Por causa do versículo 9. Dá uma lida no versículo 9 aí, por favor. Isso. Vamos lá, vamos fazer retrospectiva aqui. Quem é que vai estar diante do trono do Cordeiro, vestido de branco, quando Jesus voltar? A igreja. Então, se os 144 mil representam a igreja, por que João está fazendo distinção da igreja? Que ele está apresentando a igreja nos 144 mil e depois ele apresenta a igreja de novo no versículo 9? Primeiro é uma multidão que ele consegue contar e depois é uma multidão que ele não consegue contar? Para mim, essa interpretação perde um pouco do seu sentido. Samuel, então Jesus está fazendo distinção? Não. Ele escolheu os 144 mil, celibatários. Na minha opinião, isso é uma visão bem particular. Tem alguma coisa associada com obra missionária, com pessoas que saíram para trabalhar, pelas características que Jesus dá. 1 Coríntios 7, Paulo fala disso, né? Que é melhor não casar. Quem não casa consegue servir Jesus melhor. E esse pessoal que não casou, azar o deles. Estou brincando, gente. Esse pessoal que não casou são celibatários, não mancharam as suas vestes e foram escolhidos com Cristo para estar à parte. E eles têm um selo diferente. Por que 144 mil, irmão? Sabe, não vou saber te responder. Eu sei que representam todo o povo judeu. E como eu te falei, eles acreditavam que não haveria salvação para os judeus. Por quê? Porque quem começou a perseguir os cristãos? Os judeus. Vamos lá. Estevão foi apedrejado por quem? Pelos judeus. Cristo foi crucificado por quem? Os judeus. João e Pedro foram presos por quem? Pelos judeus. Então, existia essa rixa entre o judeu e o cristianismo, porque o judaísmo foi o primeiro perseguidor do cristianismo. Então, na cabeça do cristão, o judeu não tinha salvação para o judeu. E aí João está escrevendo falando, não, Jesus vai salvar e vai salvar de todas as tribos. Você lembra que teve divisão de tribo lá na divisão do reino? A tribo de Judá ficou aqui embaixo, as tribos que falam no reino do norte. Então, não tem isso. Jesus vai salvar todo mundo, tanto quem foi dominado pela Babilônia, quanto quem foi dominado pela Síria. Jesus vai salvar todo mundo, porque aí entrava samaritano, e aí quem se miscigenou? Jesus salva também. A mensagem que eu creio que o João está transmitindo é que há salvação para aquele que a igreja achava que não tinha salvação. Creio dessa forma. E aí pode se aplicar, se a gente for contextualizar, pode se aplicar de muita forma que a igreja pensa aí. E aí eu destaco o trabalho maravilhoso das Assembleias de Deus de bairro, que com todos os seus defeitos teológicos, que não são poucos, eles estão de frente da boca de fumo, eles estão de frente da porta de presídio, eles estão de frente nos hospitais, eles estão fazendo a obra que muita igreja teologicamente saudável não faz. O pessoal está lá fazendo. Muita igreja elitizada não faz. E o pessoal que é mais pé no chão está lá fazendo. Então, eu saúdo esse povo que está lá servindo ao Senhor. Vocês entenderam isso, gente? Sim. O pessoal vai, por que Jesus escolheu 12 judeus para estarem 144 mil judeus? Irmão, se você voltar nos evangelhos, Jesus escolheu 12 judeus. E a gente vai começar a questionar todas as escolhas de Jesus. Okay? Todos os discípulos eram judeus. Ele escolheu 12 para estar com ele. Tudo bem. Um era zelote, outro era publicano, mas todo mundo era judeu.
Porque Deus não esqueceu do seu povo. A gente também não pode pensar, é o aliancismo, acaba tropeçando nisso, achando que também Israel é um pária da sociedade. E não é. Romanos capítulo 11, Paulo deixa isso bem claro. Tá? Paulo deixa isso bem claro. Nós fomos enxertados na árvore, mas a raiz é judaica. Jesus nasceu no meio dos judeus. Nós fomos enxertados lá porque cremos. João disse, em João 1, 11 e 12. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Nós, que fomos enxertados, que não éramos do povo judeu, mas recebemos o Cristo deles. Recebemos o Cristo deles. Tá? E aí, você vê que tem um pessoal que fala, não, porque esse cristianismo elitizado, europeu, racista, não sei o quê. Fala, irmão, Israel não fica na Europa. Oriente Médio. Jesus era judeu. Sabe? Pensa na figura do Osama Bin Laden. A figura de Saddam Hussein era isso. Jesus não era olho claro, cabelo loiro, isso aí é o Thor, que é o deus nórdico. Jesus era parecido com Saddam Hussein e com Osama Bin Laden. Esse é o Jesus que a gente serve. Eu ia falar que a gente servia. Que a gente serve. Tá? Então, espero que ficou claro para vocês a minha posição. Passei para vocês as crenças mais dominantes, mas na minha opinião é realmente uma questão literal de judeus que Jesus escolheu para estarem à parte. Ok? Vamos continuar então. 10 a 12. Clamavam em alta voz, salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono e dos senhores, os quatro seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Vocês sabem quem é Ziraldo? Ziraldo. Já ouviram falar desse nome? Já ouviram a história Menino Maluquinho? O escritor dessa história chama Ziraldo. E uma vez eu estava vendo a entrevista dele, muitos anos atrás, deve ter uns 12, 13, ele falou, quer saber o que mais? Eu quero ir para o inferno. Eu não quero ir para o céu, não. O céu deve ser um lugar muito chato, eu quero agitação, eu quero correria, eu quero ir para o inferno, que eu acho que o inferno vai ser mais agitado do que o céu. O céu me parece que vai ser um lugar muito pacato. E quando eu vi aquilo bem novo, falei, gente, que bobagem. Era bobo, não sabe o que está falando. Eu imagino Jesus na cruz. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Olha o que está acontecendo no céu. Clamavam que a salvação vinha de Deus e eu não vejo nada de pacato nisso. É por isso que eu tenho dificuldade com um crente que tem um pouco de dificuldade na adoração. Sabe, a gente está ali adorando a Deus, se envolvendo, se entregando. Quem quer pular, pula. Quem quer ajoelhar, ajoelha. Quem quer gritar, grita. Quem quer chorar, chora. Você não pode pecar. Mas tudo que você quiser fazer na adoração, você pode. Eu me lembro uma vez, como a Michelle nunca ouviu, eu vou ser repetitivo para vocês, mas que ela vai ouvir a primeira vez. Eu fui numa conferência de adoração lá em Teresópolis com um amigo meu. Ainda era solteiro. Foi em 2017. Fui com ele lá, ele queria muito ir, estava botando pilha. Vamos. Fui com ele. Irmão, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, uma das melhores experiências que eu já tive. Lá naquele lugar, nós fomos para lá, ficamos 4 dias lá, dormindo no chão da igreja, comendo todo dia McDonald's, que não tinha dinheiro para pagar, pagando coisa de casamento, não tinha dinheiro para almoçar, comia McDonald's de R$8 todo dia, 2 vezes por dia, gastei R$16 todo dia, comendo 2 vezes por dia McDonald's de R$8, uma coisa mais legal que aconteceu. Muito bom mesmo. A gente lá, e a gente naquele momento de adoração, eu falo por mim, e eu vi isso nos meus irmãos, a sensação era de desespero. A minha sensação era de desespero. Eu vi gente rolando no chão, cara. Rolando no chão. Pessoal, eu puxei a minha camisa, que a gola dela veio parar embaixo do meu umbigo, e a minha sensação era de desespero. E eu falava para Deus, Deus, como eu posso te adorar? Eu não sei o que fazer para te adorar. Eu não sei, o Senhor é tão maravilhoso, é tão bondoso, olha tudo que o Senhor é, olha tudo que o Senhor fez. Falar glória a Deus não é o suficiente para te adorar, porque o Senhor é maravilhoso. E a minha sensação era de desespero. E eu questionava, eu perguntava para Deus, como que eu posso adorar esse Deus que é tão poderoso, que é tão maravilhoso, que é tão grandioso, e escolher um porcaria como eu? E a minha sensação era de desespero. Desespero. Aí você olha para o céu, se você volta alguns capítulos, quando os 24 anciãos aparecem na história, os 24 anciãos representam o quê?
A igreja, eles têm coroa, eles têm trono. O que eles fazem com o trono e com a coroa? Deixam a coroa, saem do trono e se prostram diante do Deus Todo-Poderoso. Porque trono e coroa, para a gente aqui tem muito valor. Mas diante de Deus, essas coisas perdem todo o significado. Então o que a gente vê, o cenário celestial que o João está vendo, são pessoas que clamam a Deus e falam, a salvação vem do nosso Senhor. E se isso não te leva a adorar, pode botar 600 ministros de louvor falando, adora a igreja. Você não vai fazer nada, porque basta entender que a salvação, irmão, salvação, você não tinha condição de ir para o céu. Jesus veio, se pregou numa cruz para te fazer entrar no céu. Se isso não te leva a adorar, não adianta botar 1 milhão de ministros de louvores te pedindo para adorar que não vai fazer nada. Entender quem Deus é tem que ser o suficiente para nos levar, como diria o pessoal do worship, a uma atmosfera de adoração. Mas agora, quando eu digo adoração, não é só você abrir a boca e cantar uma canção, porque o louvor é uma forma de adoração, ele não é a adoração. Isso nos leva a viver uma vida de adoração, isso nos leva a viver uma vida de devoção. E é por isso que quando eu me despeço, eu digo para vocês, vivam esta semana para a glória de Deus. Porque se você se preocupa em glorificar o nome do Deus que te salvou, você não vai brigar no trânsito, você não vai pegar o que não é seu, você não vai mexer onde não deve, porque você vive uma vida para a glória de Deus e você vai se preocupar em fazer coisas que glorificam o Deus que te salvou. Esse é o cenário do céu. A gente tem o costume de falar que seja na terra como é no céu. Beleza, olha o que está acontecendo no céu. Agora olha para a sua vida. É um espelho do que está acontecendo no céu? Por favor, não me responde, só pense. Evitemos constrangimentos. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. É isso que está acontecendo no céu. Que seja assim também na terra. Todo louvor, todo poder. Sabe, eu falo que alguns crentes têm a síndrome do Homem-Formiga. Já viram Guerra Civil? Capitão América, Guerra Civil? O Homem-Formiga, quando ele está pequenininho, ele quer ficar grandão, que ele pisa no avião, já viu essa cena? Ele vem correndo dizendo, eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara. Tem muito crente que é assim. Eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara. É a síndrome do Homem-Formiga, que é pequenininho e acha que é o cara. Honra, poder, força, glória, ação de graças, só dado a Deus. Só dado a Deus. Depois desse momento de teologia Marvel, vamos voltar para o texto? Bem? Do 13 ao 17. Deus limpará de seus olhos toda lágrima também é uma metáfora, que não quer só dizer que você estava chorando e ele vai limpar a lágrima, significa que você não vai ter mais motivo para chorar, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais nada disso, tá? Mas tem um problema acontecendo aqui no texto, não para o texto, mas para quem interpreta ele. O que está acontecendo aqui? Olha só, tem alguém vestido de vestes brancas no verso 13, ok? E aí, o ancião pergunta para João, quem que são esses? De onde que eles vieram? João fala assim, ó, você que sabe, ancião. Ele fala, ó, esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestes e deixaram brancas pelo sangue de Cristo. Ok? Então, esses são as pessoas que estavam na grande tribulação, o próprio Deus fala para a gente, e lavaram suas vestes no sangue de Cristo. Ok? Entenderam isso? Ficou claro? Beleza. Leia lá Apocalipse 13, verso 7, por favor.
Isso aí. Então, foi dado ao anticristo, capítulo 13 está falando sobre o anticristo, foi dado poder para lutar contra os santos. Então significa que o anticristo está na tribulação lutando contra os santos. Pergunta: que santos são esses? Oi? A igreja? Beleza, vamos continuar aqui então. Existe uma interpretação bíblica, ou uma interpretação comum, baseada na Bíblia, que prega que a igreja não vai passar pela tribulação. São os famosos pré-tribulacionistas, que pregam esses dias mesmo. Se eu não me engano, foi o Valdir que mandou o vídeo lá pra gente, de um pastor, falando que ele não está renunciando para passar pela grande tribulação, então ele não vai passar pela grande tribulação. Que ele não está se preparando para ver o anticristo, ele está se preparando para ver Jesus. E por isso, ele não deu nenhuma referência bíblica, ele só falou da vida dele, abre aspas, não estou renunciando para passar pela grande tribulação, fecha aspas. Enfim. Se a igreja não vai passar pela grande tribulação, quem são esses santos que aparecem em Apocalipse 13:7? Se a igreja não vai passar pela grande tribulação, nós lemos aqui no verso 13 e no verso 14, o ancião conversando com João e dizendo para ele que durante a tribulação, algumas pessoas lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e foram salvas. De modo que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Esse é o verso 17 do capítulo 10 de Romanos. Mas se você voltar no 14, Paulo está fazendo algumas perguntas. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão aquele de quem nada ouviram? Depois que a igreja for arrebatada, haverá pregação do evangelho? Quem que prega o evangelho? Não é a igreja? Então, como que pessoas estão sendo salvas uma vez que a igreja não está mais na terra para pregar o evangelho? Vamos aprofundar um pouco? Vá lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Do 1 ao 4. Irmãos, acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa reunião com Ele, nos pedimos que não mudeis facilmente o nosso modo de pensar, nem fique assustado por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Até onde? Até o 4. Que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Paulo está escrevendo as cartas aos Tessalonicenses porque algumas pessoas na cidade de Tessalônica estavam pregando que Jesus já tinha voltado. E aí Paulo escreve para tranquilizar a igreja de Tessalônica, dizendo, olha, Jesus não voltou. E eu vou dizer mais, para que vocês fiquem tranquilos, isso não acontecerá sem que antes apareça o homem da perdição. E aí fica uma dica muito clara, né? Fica um bizu muito claro para a gente. E Paulo ele continua falando o seguinte, olha, ele vai se levantar contra Deus e contra todo objeto, ou contra tudo aquilo que receba adoração, todo aquele objeto de adoração. Tá? Ele vai se levantar, ele vai se opor contra isso. Ok? Então grave essa informação. O anticristo vai se opor contra toda adoração que não seja dada a ele. Ok? Volta para Apocalipse agora e lê o verso 8 do capítulo 13, por gentileza. Vocês estão acompanhando, gente? Apocalipse 13, 8. Todos os que habitam na terra adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Então vamos lá. Todos os que estão na terra adorarão ao anticristo, com exceção daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Paulo está falando que ele vai se opor a todo aquele que não adora. João está falando que
todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida vai adorá-lo. Mas quem tem o seu nome escrito no livro da vida não vai adorá-lo. Pensa comigo. Quem vai estar na grande tribulação e não vai se dobrar ao anticristo? Então, vamos fazer então uma análise. Todos, ponto 1. Todos os que têm o nome no livro da vida não vão adorar o anticristo. Quem tem o nome escrito no livro da vida? Todos os que não têm o nome o adorarão. 3. Em Tessalonicenses existe uma adoração que não foi dada ao anticristo. 4. Quem são os santos que adoram, que têm escrito no livro o nome da vida, ou o nome no livro da vida, e não se prostram ao anticristo? Não, é santo, tem o nome escrito no livro da vida, e não se prostra ao anticristo. Então como que a igreja não vai enfrentar o anticristo? Eu sei que existe uma mensagem de conforto, e isso é novo, tá? Essa pregação, tanto a dispensacionalista, que é do século XIX, quanto a ideia do pré-milenismo, se eu não me engano, do século XVIII, são ideias novas. Os pais da igreja, os pré-reformadores, os reformadores, ninguém pensava assim. São ideias novas, que visam amenizar o sofrimento, porque a ideia é tirar o sofrimento do homem. Olha, fofo, você não pode sofrer. Você vai ver Jesus. E aí, acabaram criando uma segunda vinda, uma terceira vinda, já tem até uma quarta vinda de Jesus. Jesus está com ponte aérea terra-céu assim, maravilhoso. Porque para algumas pessoas, eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram, Jesus vem, salva a igreja, aí começa a grande tribulação. Aí depois ele vem de novo e salva mais um pouquinho de gente. Não tem isso, gente. Depois da volta de Cristo, segue-se o juízo. Segue-se o juízo. Então, prepare-se para encontrar o noivo. Gente, Jesus deixou bem claro em Mateus 24, Mateus 25, Jesus está defendendo a mesma ideia. E aí, ele fala sobre as bodas do Cordeiro, a parábola das 10 virgens. As bodas do Cordeiro. 5 eram prudentes, 5 eram loucas. As prudentes tinham azeite na botija para manter a lâmpada acesa e as loucas não tinham. Quando o noivo vem e ele busca as 5 prudentes, o que acontece com as 5 loucas? Tem outra oportunidade? Acabou. Estão fora das bodas. São palavras do próprio Jesus. Depois que o noivo chega e leva quem estava preparado para a boda, quem ficou, perdeu. É isso. E só isso.